Olá, alunos! Este é o primeiro vídeo do módulo 5 do curso online de Excel 2013 e neste vídeo nós vamos tratar a respeito da impressão. A impressão no Excel não é tão simples como se fosse em um Word ou um documento que já é formatado no tamanho específico da folha que você pretende imprimir. No caso do Excel, normalmente quando temos uma planilha muito grande, se é uma planilha pequena é tranquilo de imprimir, mas quando nós temos uma planilha que é grande, seja em largura quanto em altura, nós temos que configurar alguns detalhes para que a gente consiga imprimir um documento da forma que a gente deseja. Eu estou aqui agora no Excel com essa planilha e eu tenho três tabelinhas. Essas tabelinhas foram mostradas em uma outra aula e agora eu só vou utilizá-las para mostrar como fazer as impressões. A princípio, então, se eu não fizer nada e for no arquivo imprimir, ele vai me trazer algo parecido com isso. Na verdade, aqui eu já mexi com alguma coisa que ela está no centro, mas para você, possivelmente ela vai aparecer no alto da página. Aqui vocês podem reparar que ele está mostrando uma página de duas páginas. Olha só, a segunda página só tem isso aqui. Então, eu vou colocar só o dimensionamento aqui, sem dimensionamento, opções de dimensionamento personalizado. Eu só vou tirar aqui uma opção, aqui em margens, só para vocês verem, para ficar igual de vocês. Aí eu já vou explicar como fazer essas alterações. Aqui também a orientação está em paisagem, mas pode acontecer que quando você abra aí, você esteja com a folha em pé, do jeito que está aqui, e nesse caso está aparecendo duas das tabelinhas, e eu tenho mais uma página mostrando mais uma. Então, para que eu vou querer, ou por que eu vou querer que ele imprima em duas páginas, sendo que cada página vai sobrar muito espaço aqui, né? Eu poderia imprimir diferente. Por isso que nesse caso eu mudei a orientação. Então eu deitei a folha aqui, porque na largura ela vai servir melhor. Só que vocês podem notar que aqui não veio o valor. E ainda continuo com duas páginas. Então isso não é o que eu quero. Eu preciso um outro detalhe aqui, ó. Então vamos dar uma olhada nesse painel aqui. Quando eu cliquei em imprimir, ele apareceu um botão imprimir, quantidade de cópias, a impressora que eu estou utilizando e algumas configurações. Então ele está para imprimir as planilhas ativas. Aqui eu tenho a opção de imprimir toda a pasta de trabalho. Então se eu clicar aqui, ó, ele vai me dar 23 páginas aqui, porque eu tenho muitas planilhas nessa pasta de trabalho. Então ele vai querer imprimir tudo. Então no caso eu quero só imprimir aquela planilha inicial, que não é essa aqui. Vamos mudar aqui, imprimir planilha ativa. Depois a gente vai ver que tem a questão do imprimir seleção. Mas ok, então imprimir planilhas ativas, que é a planilha que eu deixei aberta a hora que eu cliquei em imprimir. Depois eu tenho aqui, se eu quiser definir a quantidade de páginas, e aqui eu tenho imprimir de um lado. Esse aqui, se eu quiser fazer frente e verso, eu posso alterar aqui, mas a princípio vamos deixar
de um lado. Aqui é só a forma com que ele vai enviar para você, se forem várias páginas. Então, se você deixar por padrão marcado aqui, ele vai imprimir, digamos lá, que eu selecionei. Eu quero 3 cópias aqui. Então, ele vai mandar a página 1 e a 2, depois a 1 e a 2, depois a 1 e a 2. Se eu tivesse mudado para cá, ele ia mandar todas as cópias da 1 primeiro, depois todas as cópias da 2 e assim por diante. Aí você vê o que é mais cômodo para você. Mas não precisa mexer se o padrão aqui já está bom. Outro detalhe aqui, a orientação, já falei para vocês que a gente deixa em pé ou deixa deitado na horizontal, né? E aqui o tamanho do papel, não pode esquecer disso aqui, ó. Ele está em tamanho carta. O nosso papel que nós mais utilizamos é o tamanho A4. Então, normalmente você compra lá o papel sulfite, ele vem no tamanho A4. Mas, de repente, se você tem um papel que não é o A4, você pode selecionar o papel correto aqui. Se não selecionar o papel correto, não vai sair do jeito que você imagina. Ele mostra em tela uma coisa e quando você imprimir pode cortar alguma coisa ou pode sobrar espaço no papel que você não tinha previsto. Aí definir como A4. Configuração de margens eu posso mexer também, mas eu não vou mexer agora. Depois eu mostro para vocês. Aliás, deixa eu mostrar já, porque nesse caso, talvez eu reduzindo a margem aqui, eu já apareça aqui, eu não precise 2 páginas. Então, eu vou utilizar uma estreita. Olha só, na estreita, então, ele já vai imprimir dessa forma aqui. Só tem que tomar cuidado se a impressora sua não vai cortar esse pedaço aqui, ou se não vai ficar ruim para você com esse pequeno espaço aqui. Então, depende de deixar uma margem maior aqui. Então, se não é a estreita, você tem a larga, você tem a normal, ou você pode ir para personalizadas aqui e definir o tamanho da margem que você quiser. Eu vou colocar aqui 1,8 nesse lado. Note que ele já empurrou para lá, só que não serviu aqui, já foi para a segunda página aquele pedaço de valor. Mas vamos deixar assim. Agora eu vou usar a que estava personalizada antes. Deixa eu alterar aqui 1,8, vou colocar aqui 0,6. Ok. Bom, aí é o seguinte, sem dimensionamento, aqui é o seguinte, eu posso ajustar a planilha para que ela seja exibida em uma página. Então ele faz com que, agora não deu diferença porque eu já tinha mexido na margem, então vou voltar na margem aqui, vou deixar uma margem um pouco maior. Vamos ver aqui, deixa eu colocar um na esquerda, um na direita aqui, só para a gente fazer um exemplo. Então aqui está ajustado, mesmo com um aqui está ajustado para uma página. Se eu alterar sem dimensionamento, ainda deu, né? Essa planilha aqui resolveria só mexendo na margem. Mas imagine que você queira imprimir em pé essa folha, que é o retrato, que vai cortar. Se eu mudar aqui no dimensionamento, ajustar planilha em uma página, olha o que vai acontecer. Então ele reduz o tamanho da planilha, reduz o tamanho das tabelas para que seja mostrado na folha. Só que aí você tem que tomar cuidado, porque pode ficar muito pequeno e ficar inviável aí depois a leitura desse documento. Então eu escolho aqui, ó, vou imprimir em retrato ou paisagem. Em paisagem
ficou melhor, deu para ajustar melhor. Mesmo que ela fosse maior, ainda compensaria usar esse ajustar planilha em uma página, ou sem dimensionamento se eu mexer nas margens. Agora, se eu precisar de uma margem maior, a normal aqui, a margem normal, ela vai cortar aqui. Então dá 2 páginas. Então vou lá e dimensiono, ajusto a planilha em uma página. E ela acontece isso aqui. Então ela já ajusta ali, diminui um pouco a planilha e fica bom. Se você vai imprimir só isso na folha e você quer que ela fique centralizada, você pode ir ainda em configurar página. E aí você pode alterar aqui nas margens, colocar centralizar na página. Pode ser horizontal, que ele centraliza nesse sentido, e o vertical, que ele centraliza nesse sentido. Aí é o que você achar melhor. Aqui está, você já pode mandar imprimir e está resolvido. Bom, aí é o seguinte, nós temos essa planilha que está fácil aqui. Vamos aproveitar ela para fazer o seguinte. Eu não quero imprimir as 3, eu quero imprimir só a do Pedro. Então seleciono a do Pedro aqui. Eu volto lá no arquivo e imprimir. E eu vou selecionar aqui, ao invés de imprimir planilhas ativas, eu seleciono imprimir seleção. E ele já mostra aqui. Se eu quiser tirar este centralizado, aqui eu posso voltar aqui em configurar página, margens, tiro a centralização. Posso centralizar só nesse sentido, fica ali. Aí é ter o critério o que você pretende fazer, né? Se você quer mudar a orientação para retrato também, então se trabalha com essas funções aqui. E aí eu já nem preciso ajustar planilha em uma página, posso deixar sem dimensionamento porque o tamanho já serve, né? Esse ajustar planilha em uma página, se você utilizar ele em uma planilha que ela é grande, ela tem um número de colunas além da largura da página, e tem um número de linhas além do comprimento da página, então ele vai compactar muito. Uma saída é você ajustar só as colunas e aí no comprimento você deixar que ele vá para outras folhas, ou ajustar só as linhas e na largura deixar que vá para outras folhas. Aí depende do que você precisa fazer. Muito bem, feita essa configuração, você pode simplesmente mandar imprimir. Então, seleciona a impressora correta. Na verdade, você já deve selecionar isso antes de fazer as configurações, caso ela não esteja já selecionada, e aí você envia. Você tem a opção de, ao invés de mandar para uma impressora física, você mandar para um documento, que é esse da Microsoft. Praticamente você vai ter, se você tem os programas, lógico, se você tem o Office, você vai ter o Microsoft XPS, que é uma impressora virtual. Aí você clica no Microsoft XPS, ele já está na configuração que você pretende, e eu mando imprimir. Então ele não vai imprimir em papel, ele vai imprimir em um documento. Eu vou salvar aqui. Vou salvar aqui numa pasta só para vocês verem. Aqui. Opa, tem que dar um nome, né? Então o nome vou chamar aqui de planilha do vendedor. Teste de impressão. Provavelmente na atividade eu vou pedir para vocês fazerem uma impressão dessa forma e me enviar. Mas aí aguardem
a disponibilização aí das atividades. Observe aqui o arquivo que foi salvo. Então tá aqui. Ele abriu. Daqui você pode daí imprimir normalmente. Se mais tarde você resolver imprimir com a tua impressora, você pode imprimir normalmente. Ou você pode passar esse documento por e-mail, enfim, aí o que você for precisar. Então, voltando aqui, eu vou agora abrir uma outra planilha, uma outra pasta de trabalho, na realidade, que é um pouquinho mais complicada de trabalhar, que é esta aqui, planilha de controle de estoque diário. Então, digamos que você tem no seu escritório esta planilha, e aí você pode reparar aqui que é uma planilha comprida, ou seja, são diversas colunas, porque são 31 dias. Em cada dia tem o registro de entrada, saída e o saldo. Então, lógico que não vai dar para imprimir isso aqui em uma página apenas. Então, eu vou mostrar para vocês como que ficaria se eu tentasse imprimir do jeito que está aqui. Então, vamos lá. Arquivo, imprimir. Repare que aqui até veio estranho, o meu só veio uma página e veio isso aqui só. Cadê o resto? Então, se isso acontecer com vocês, você pode fazer o seguinte: provavelmente ele está com área de impressão. Então, área de impressão é uma área que você define para que ele imprima só aquilo. Eu vou voltar lá. Então, vocês vão aqui no layout da página, área de impressão. Nós vamos limpar todas as áreas de impressões que existem. Agora eu quero voltar lá e mandar imprimir para ver. Olha só. Então, agora sem a área de impressão que estava definida anteriormente, no teu provavelmente vai aparecer dessa maneira. Olha só que bagunça. Se você manda imprimir dessa forma, você vai imprimir 8 páginas. Os dados vão ficar truncados, porque você fica difícil aqui entender certinho. Dá para entender, mas dá um trabalhinho. Então, o que você pode fazer para resolver isso aqui? Mesmo que você vire a folha, aqui está na orientação retrato, mesmo que você vire para paisagem, olha só, ainda dá 6 páginas, não por isso, né, não por ser 6 páginas, porque esta planilha é comprida mesmo, então não vai dar tão poucas páginas, só que não ficou certinho, olha só. Aqui é entrada, mas entrada de que dia? Né? O dia 4 está completo. Sei que é do dia 5, mas ficou esquisito. Aí eu vou para a página 2, aí tá lá, dia 5, saída e atual, mas faltou a entrada, e assim vai. Ele vai ficando meio estranha. E aí quando você vem aqui, mas o que é esse 21? A respeito do que está tratando esse dado? Esse outro. Ou seja, você não tem noção do que está sendo mostrada nessa tabela. Então, o que você pode fazer para melhorar isso? Então, vou fazer o passo a passo agora. Preste bem atenção. Eu vou utilizar essa impressora mesmo, a XPS, mas quando você for fazer para imprimir na impressora física que você tem, você tem que escolher a impressora correta, senão tem que tomar cuidado, porque às vezes o pessoal coloca numa impressora virtual e daí depois manda e não consegue mandar para a impressora física. É só selecionar a impressora correta aqui. Mas no meu caso eu vou usar a virtual só, que fica melhor para mostrar para vocês. Muito bem, vamos voltar aqui um pouco na planilha e eu vou fazer o seguinte. Eu tenho
eu tenho aqui bem no meio, olha só, controle de estoque mensal. Esse controle de estoque mensal, ele praticamente ele não vai aparecer lá na impressão, porque ele está aqui no meio, vai aparecer em uma delas. Mas eu quero que ele apareça em todas elas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou tirar a mescla, porque toda essa região aqui está mesclada. E quando eu estava testando imprimir desta planilha aqui, eu tive problemas para configurar por causa desta mescla aqui. Dá para fazer com a mescla, mas atrapalha um pouco. Então eu vou tirar lá, vocês viram nos módulos anteriores, tiro a mescla e centralizar. Eu coloco esse aqui, eu posso deixar aqui. Não, melhor tirar essa mescla aqui também. E o restante fica como está. Acontece que se eu for aqui em layout da página e definir uma área de impressão, o que você poderia fazer é o seguinte: eu quero primeiro imprimir só esse pedaço até o dia 5, aí faço a área de impressão, defino a área de impressão, aí eu vou lá e mando imprimir, e até o dia 5 está cortando, mas eu posso ainda fazer o seguinte: eu posso ajustar aqui para ajustar a planilha em uma página, ou digamos assim, ajustar todas as colunas em uma página, porque as linhas já não estão passando, né? Então posso ajustar todas as colunas, ele já ficou aqui. Ficou um pouco pequeno, mas ainda dá para ler. Acontece que aí eu teria que fazer um por um. Teria que fazer esse pedaço, daí depois eu volto lá, crio uma outra área de impressão e por aí vai. Então nesse caso daria um bom trabalho. Eu já vou mostrar para vocês a forma que dá trabalho também, mas vai sair aí de uma forma mais interessante. Aqui é o seguinte, eu vou limpar as áreas de impressão para que elimine aquilo que eu tinha feito. E agora eu vou fazer o seguinte: só observar aqui se o tamanho está ok, o tamanho está 4. E eu vou definir a área de impressão toda a minha, ou melhor, desde aqui, né, até o final da minha tabela, ó, até aqui. Um jeito bem fácil e rápido que eu mostrei nos módulos anteriores é dar um clique aqui no A1, aí sem clicar em outro lugar, só na barra de rolagem você vai até o final aqui, segura o Shift e dá um clique na última, seleciona. Um outro jeito também que eu mostrei é dar um clique aqui, segurar o Ctrl e o Shift, dá um toque para a seta à direita e dá um toque na seta para baixo, se precisar mais uma vez, até que ele preencha até aqui. Então já está selecionada toda a minha tabela, que vai ser a minha área de impressão. Então defino a área de impressão. Aí eu quero imprimir títulos. Por que imprimir títulos? Lembram que eu mostrei agora há pouco que ficam várias páginas e aí nas páginas não tem esses cabeçalhos aqui. Eu não sei de que se trata, o 21, o 5 e tal. Então só vai estar na primeira página. O que eu vou fazer aqui é para que ele mostre nas demais páginas também, ele repita. Então tanto eu posso repetir isso aqui, né, a parte superior ali, eu vou colocar essa linha para que repita essa linha, que é o título, controle de estoque mensal, quanto eu vou colocar para que repita essa coluna aqui, ó.
para que ele repita isso aqui. Então ele mostra dessa forma, a coluna 1, a linha 1 e a coluna A. O restante eu posso deixar como está e já posso visualizar a impressão diretamente aqui. Veja só. Por que que ele ficou desse jeito? Ficou terrível que você não vai conseguir enxergar na impressão. Ele ficou desse jeito porque está para ajustar as colunas. Eu vou tirar o ajuste de coluna, agora vou deixar sem dimensionamento. E agora vocês vão ver o seguinte, deu 10 páginas, controle de estoque mensal, mês de maio, produto e tal, até o dia 3. Agora vamos ver a próxima. De novo, repetiu aqui. Só que cortou esse pedaço aqui, nós vamos ter que diminuir o tamanho dessa fonte, eu já vou mostrar para vocês, e eu não quero que fique aparecendo a entrada do próximo dia, não pode acontecer isso aqui. Mas o cabeçalho já resolveu, o cabeçalho aqui está sendo mostrado em todas as páginas, então não fico perdido quando eu pegar a 6ª página, eu sei o que é esse 21, eu sei o que é o 30, o 6, enfim. Agora a gente só vai resolver esse problema aqui. Reparem que ele serve 3 dias apenas. Vamos ver? Ó, 3 dias apenas. E o 4º dia aqui já não serve. O 4º dia aqui também não serve. Então, lá na minha planilha, eu vou configurar para que fique de 3 em 3 dias. Então vamos voltar nessa setinha e eu vou criar o que a gente chama de quebra de página. Então agora para selecionar só os dias que servem na folha, aí eu tenho que alterar a quebra de página. Então na quebra de página eu vou fazer o seguinte, eu tenho que quebrar sempre após o 3º dia. Vai dar um trabalhinho porque eu vou ter que fazer os 30 dias de 3 em 3 dias. Mas uma vez feito, aí essa planilha pode ser utilizada e impressa quantas vezes precisar. Então no caso, aqui eu vou marcar a L, que já é a próxima, e vou clicar em quebrar, inserir quebra de página. Lembrando que estou aqui em layout de página, inserir quebra de página. Você vai ver que ele criou uma linha cinza, não sei se dá para ver no vídeo, mas ele criou uma linhazinha cinza que atravessa aqui. Agora eu vou lá no dia, na primeira coluna do dia 7 e quebro. Sempre assim, na primeira coluna agora do dia 10, quebro. Por aí vai, na primeira coluna do dia 13, quebro. Aqui. Esta é a forma que eu faço. De repente, se alguém souber aí uma forma mais fácil e mais rápida de configurar isso aqui, comenta. Vamos ver aqui. Quebra. Já estamos chegando aqui no final do mês. E eu acredito que eu devo ter selecionado tudo certinho. Dia 28. E agora... deu uma pequena diferença aqui, porque dia 28... Ah, sim, daí eu vou ter que quebrar o dia 31 para ficar pro final aqui. Ok. Então vai ficar... Na última folha vai ficar esses 3 apenas aqui, mas não tem problema. Então todas as quebras foram adicionadas, então nesse caso eu vou agora de novo ver como que fica a impressão lá. Vamos lá, imprimir. A primeira página já está mostrando aqui até o dia 3º.
Agora aqui, ó, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e por aí vai, ó. Até o final, todos os cortes certinho. Agora vamos ver como fazer para não cortar isso aqui. Então repare que na página inicial ele ficou o controle de estoque mensal inteiro, mas nas próximas aqui ele corta o controle de estoque mensal. Por quê? Porque o controle de estoque mensal ele está passando aqui até na terceira coluna. E quando nas páginas seguintes, olha, eu oculto a terceira coluna porque eu já estou indo lá para o dia 4. Então, nesse caso, uma solução bem rápida de se fazer aqui é fazer o seguinte: voltar lá e diminuir esse texto para que ele fique só ocupando aí a área. Vai ficar menorzinho, mas vai aparecer em todas. Ó. Vamos voltar aqui na impressão, controle de estoque mensal, aqui continua, ó, tudo certinho. Acho que eu não errei esse aqui, não, tá certo. Então tudo certinho aqui, 11 páginas deu. E se eu não quiser que fique tudo para a esquerda aqui do jeito que tá, eu posso ainda fazer aquilo lá, configurar páginas. Lá em margens, eu posso colocar o centralizar na horizontal, ele fica no meio aqui, todas as páginas, e já fica mais bonitinho aí. Um outro jeito de colocar esse título aqui sem ser direto lá na planilha é através do cabeçalho e rodapé. Então eu fui no configurar página, eu posso definir um cabeçalho aqui, vou escolher o nome do arquivo, o local, o nome da planilha, enfim, tem uma série de opções que eu posso trabalhar aqui. Ou eu posso personalizar o cabeçalho, inserindo algumas coisas. Tem esses botões, eu posso colocar aqui controle de estoque mensal e posso definir a formatação do jeito que eu quiser aqui. E aqui na central posso colocar, por exemplo, eu tenho data, é a data que vai ser impressa. Eu tenho a hora, número de página, ó. Vamos colocar número de página aqui na direita. E páginas. Aliás, esse aqui é a quantidade de páginas, né? Eu posso colocar antes ali também o número da página e a quantidade de páginas. Colocar uma barrinha aqui para separar. Se eu quiser colocar imagem, eu posso colocar imagem. Enfim, tem uma série de opções que eu posso configurar aqui. Vamos só inverter, colocar esse controle de estoque no meio. Vamos formatar aqui. Não há necessidade de fazer toda essa formatação, só estou fazendo para mostrar mesmo o que dá para fazer. A data. E aqui também vou fazer essa mesma formatação. Ok. Então, fica o cabeçalho desse jeito aqui. E o rodapé também eu posso personalizar. Eu vou colocar aqui no central. Pode ser o nome da empresa, o seu nome, o que for, que você achar que convém. E ok. Olha só, ele vai aparecer em todas desta forma. Aí nesse caso, se você não quiser, você nem precisa imprimir em todas esse controle de estoque mensal aqui. Aí você já elimina isso aqui. Uma maneira de eliminar isso aqui agora rapidamente, porque ele está mostrando todos e eu não quero mais isso aqui.
Então posso fazer o seguinte, eu posso voltar aqui no documento e na parte que tem no layout da página, na área de impressão, eu posso fazer o seguinte, deixa eu ver se eu colocar aqui, ele já está. Eu vou ter que fazer o seguinte, vou voltar lá, vou clicar aqui nessa configurar páginas. Deixa eu ver, aqui eu tenho... Não, aqui eu não vou ter as... Aqui, em planilha, olha. Então, configurar página, que é esse botão, daí planilha, eu tenho a área de impressão, que eu coloquei da linha 1 até a linha 30. Então, eu vou colocar aqui da linha 2 até a 30. Ele define a área de uma forma, pegando só a partir daqui. E eu vou tirar também a linha para repetir na parte superior, porque daí eu não vou querer que repita a linha, só vou deixar a coluna, porque a coluna daí vai mostrar isso aqui, que é o que precisamos. Vamos visualizar para ver como é que ficou. E aqui está, ó, mês de maio, tal, tudo certinho. Só que ficou muito em cima lá, ficou cobrindo o cabeçalho. Mas isso eu posso resolver aqui de novo. Posso colocar... Posso colocar o alinhamento aqui da margem vertical. Já ele vai deixar livre lá em cima. E agora é só eu mandar imprimir. Já a impressora está certinha, clico em imprimir. E vou colocar aqui, controle de estoque mensal de maio. Vou colocar aqui, relatório. Aí você coloca o nome que você quiser. Vamos ver aqui. Então está salvo num documento XPS, são 11 páginas, elas estão todas aqui. Repare que fica bem certinho, bem organizado. Não é um PDF. Se você quiser, você pode adicionar uma impressora em PDF no Excel. Eu particularmente utilizo esta do PDF, que daí eu já gero uma impressão do PDF. Mas esse XPS também ele vai rodar em qualquer computador que tiver o Office. Só não vai rodar aí se não tiver mesmo o Office. Portanto, o PDF é interessante. Vamos ver se ele tem o salvar como aqui. Daí ele não permite eu salvar como PDF a partir daqui. Mas se você tiver uma impressora virtual que imprime PDF, já resolve isso aí. Ok? Então, com relação à impressão, se tiver mais alguma dúvida aí, o pessoal tem algum detalhe que gostaria de saber que não foi contemplado nessa aula, só deixar o comentário e aí a gente vai trabalhando num próximo vídeo. O próximo vídeo que eu vou fazer é com relação a algumas dicas de atalho, algumas configurações, salvamento e tal, alguns detalhezinhos que faltaram aí dos vídeos dos módulos anteriores, né? Então fechando esse módulo 5 com algumas dicas. Então são pouca matéria, né? Mas são diversas, né? Então esse é o primeiro vídeo e um segundo vídeo só para fazer a finalização então do módulo 5.